Nós daremos início, pela graça do Senhor, a estudar um livro das Escrituras. Eu tenho ainda pensado em qual devemos estudar. Enquanto isto, eu gostaria de meditar com os irmãos sobre o Salmo número 19. Este Salmo que é tão conhecido e que deve, de fato, falar ao nosso coração naquilo que Davi desejou ao compô-lo, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor. Eu o convido a abrir a palavra de Deus no Salmo número 19. Nesse instante nós estaremos com as Escrituras abertas, devemos evitar qualquer movimentação desnecessária, devemos buscar ao Senhor, pedindo para que Ele nos ajude, Ele nos conduza, Ele nos guie pela Sua palavra. Nós tivemos o privilégio de cantar ao Senhor, de louvar o Seu santo nome. Que privilégio poder exaltar o nome de Deus, não só reconhecendo o nosso pecado, louvando ao Senhor e ao mesmo tempo colocando a nossa vida à disposição do nosso Deus. É assim que cultuamos ao Senhor. E agora nós vamos ouvir a sua voz, em silêncio, ouvindo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E o Salmo número 19 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Oremos. Nosso Deus e Pai, te louvamos pela tua palavra agora lida. Esta lei que nos conduz, que nos ensina. Pedimos, ó Pai, para que tenhamos discernimento daquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. Que não nos cansemos de ouvir a Tua voz, mas ao contrário, que estejamos sempre alegres em ouvir a Tua palavra e poder, ó Deus, consertar aquilo que está torto, retificar aquilo, ó Deus, que foi corroído e ao mesmo tempo, Senhor, preservar a nossa jornada segura, peregrina, até aquele dia bendito, quando estaremos com o Senhor Jesus. Por isso, conduz-nos, ó Deus, para a Tua glória, no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Este salmo é um salmo muito conhecido, mas apesar de ser extremamente conhecido, é um salmo que traz muito debate sobre ele. Alguns comentaristas e estudiosos das Escrituras dizem que esse salmo, na verdade, é a junção de 3 salmos. Eles pegaram um salmo que falava sobre a natureza, um salmo que falava sobre a lei de Deus, um salmo que falava sobre o pecado e a santidade, e aí compuseram, então, um único texto. Outras pessoas afirmam que esse salmo não possui unidade. Por conta dessa mudança abrupta, esses indivíduos afirmam que este salmo, então, ele traz esses 3 assuntos, e deveríamos talvez escolher um deles para falar ao nosso coração, quando nós temos aí
três estilos, um que fala sobre a natureza, outro que fala sobre a lei e outro que fala sobre o penitente. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para este salmo desta maneira, quando nós pensamos que são três temas trazidos pelo salmista, falando sobre a criação, falando sobre a revelação, falando sobre o pecado, nós empobrecemos aquilo que de fato Davi desejou trazer ao nosso coração. Porque nós precisamos olhar para este salmo como uma única composição. O desejo do salmista era trazer a nós o reconhecimento do Senhor Deus e o reconhecimento daquilo que nós somos. As Escrituras, elas sempre fazem isto. As Escrituras, elas sempre vão dizer quem somos nós, como homem falho, que depende do Senhor, que depende da graça de Deus, que está peregrinando por essa terra, que é estranho a esse mundo e aos seus bens. E quando nós olhamos então para Deus, percebemos aquele que nos ama, aquele que nos conduz, aquele que é santo, aquele que enviou o seu Filho em nosso lugar. Por isso nós devemos olhar para este salmo como uma clara unidade, claro que dividido em três momentos, em três sessões, vamos dizer assim. Mas nós encontramos aqui três estrofes, melhor dizendo, de um único hino, que nos ensina e que nos conduz para o reconhecimento da grandiosidade de Deus e da nossa necessidade como pecadores. E a primeira estrofe desse hino, a primeira estrofe deste salmo, porque de fato era uma música cantada pelo povo de Deus no passado, nós vamos encontrar aqui o que poderíamos chamar de a revelação da ordem, da glória criativa de Deus. O Senhor como aquele que criou e preserva esta criação. É o que nós vamos encontrar do verso 1 ao verso 6. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, quando nós encontramos esta expressão, nós vamos perceber claramente que aqui Davi ele utiliza o título Deus. Ele não chama aqui Javé, mas ele chama Deus. Porque de fato ele está falando de uma revelação geral. Uma revelação que não traz o nome específico do Senhor, mas uma revelação que traz a existência de um Deus verdadeiro, um Deus criador, um Deus que criou todas as coisas. E é claro que esta teoria inequívoca, verdadeira, ela sempre foi atacada. No passado, ela era atacada pelos vários mitos que existiam sobre a criação. Quando eles colocavam a criação do universo nas mãos de deuses estranhos, deuses inventados, deuses que eram criados pela imaginação humana. Hoje, nós enfrentamos, talvez de forma mais cruel, com relação ao evolucionismo. O evolucionismo é uma mentira. Evolucionismo não é ciência. Evolucionismo é uma filosofia iluminista, progressista, que tende a retirar Deus do seu espaço e tende a fazer de Deus aquele que não criou o mundo. E nós enfrentamos isto. Os nossos filhos estão sendo doutrinados nas escolas a acreditarem que o homem veio de um processo evolutivo, que no princípio éramos todos amebas, e com o passar do tempo nos tornamos homens. Nós somos felizes, porque as amebas de hoje, coitadas, estão aí há 4 bilhões e meio de anos, tentando evoluir, mas não conseguem. Um absurdo. Mas isso é tido como verdade. Por isso, quando nós olhamos para este salmo, ele vai dizer que a glória de Deus é manifesta na criação e que as obras de suas mãos são anunciadas por aquilo que ele criou. Por isso Deus, esse Deus que pode ser reconhecido em qualquer lugar por aquilo que ele criou, e o salmista fala da voz do silêncio, essa natureza silenciosamente, talvez pelo sussurro do vento, talvez pelo ouvir de uma cachoeira caindo, talvez ouvindo os animais, talvez através deste som, mas que não articula nenhuma palavra, não articula nenhuma frase. Nós podemos perceber que, de fato, todo este universo foi criado por um único Deus. Quando nós olhamos para os evolucionistas, eles de fato são mentirosos.
E eles são perversos na sua mentira. Porque eles, quando colocam esse processo evolutivo, é como se nós acreditássemos que um caminhão com sacos de farinha de trigo, caixas de leite, recipientes com açúcar, em outro lugar, dentro desse mesmo caminhão, um furgão, você encontra ali fermento, você encontra baunilha, tudo separado para entregar numa padaria. E de repente esse caminhão, ele capota. E nessa capotagem, então, todos esses elementos, eles se unem na medida certa. Porque um bolo não se faz misturando aleatoriamente, mas existe uma medida. E como se não bastasse, esse caminhão, quando rola e mistura, na medida certa os elementos, ele pega fogo e se transforma num forno. Então, quando os bombeiros chegam até o caminhão, o motorista onde está? Não, está são e salvo. Tem alguém aí dentro? Não sabemos. Quando os bombeiros abrem o caminhão, sai aquele bolo confeitado, coberto de chantilly, com 2 velinhas acesas, esperando que você cante parabéns. O evolucionismo, ele é mais incoerente do que isto. Por isso é perverso, é mentiroso. E pais, estejam atentos. Seus filhos estão sendo doutrinados na escola a acreditarem nessa mentira contra Deus. É por isso que o crente, quando ele percebe a natureza, ele percebe de fato a mão do Senhor. Existe uma pregação que fala da glória do Senhor, e o salmista diz que esta glória é expressa no céu. Talvez o salmista, ao contemplar as estrelas, ao contemplar as nuvens, ao contemplar o infinito tão misterioso, certamente ele via ali toda a pujança da glória do Senhor. Desse Deus que é grandioso, desse Deus que não divide a sua glória com ninguém. Com este Deus que é magnânimo, que é divino, que é poderoso, que é soberano. E ao mesmo tempo, quando nós olhamos para a terra de fato expressa louvor ao Senhor, porque fala da criação desse Deus. Cada objeto da natureza silenciosamente fala das mãos do Senhor. E é interessante porque o salmista fala de um discurso, fala de uma palavra que é dita, e ele diz que isso é passado de um para o outro. É como se Davi personificasse o dia e a noite. Ele dissesse: este dia já pregou para o dia que vem amanhã, e essa noite está pregando para a próxima noite, sobre esse Deus todo-poderoso. Nós encontramos a pregação, o discurso, e ao mesmo tempo nós encontramos também a manifestação da providência de Deus. Quando nós falamos providência de Deus, nós não estamos falando somente não apontamos apenas para o fato de que o Senhor traz a provisão à natureza. Não é somente isso. Os nossos símbolos de fé dizem que o Senhor Deus possui os seus eternos decretos, porque Ele é Deus. Esses eternos decretos, esta soberania do Senhor, ela deve ser vista de 2 maneiras. Primeiro, pela criação, quando Deus do nada trouxe tudo. Quando num dado momento de uma história que não era história, de um tempo que não era tempo, existia apenas o Senhor, tendo comunhão consigo mesmo. E a palavra de Deus diz que do nada, pela palavra poderosa, e essa palavra poderosa é Cristo, porque o Senhor fez todas as coisas através de Cristo, que é a palavra de Deus que nos foi revelada. Por isso, através de Cristo, através do Filho bendito, o Senhor criou todas as coisas. Mas não somente isto, nós encontramos também o Senhor mantendo esse universo. O Senhor não foi aquele que construiu o universo e se ausentou, deixando esse universo à sua própria sorte, vivendo as suas próprias leis naturais. Não, mas a mão do Senhor está conduzindo esta natureza, porque o Senhor é grande. Por isso nós percebemos aqui esse aspecto quando o salmista fala da trajetória do sol. Ele diz no verso 4, no entanto, por toda a terra se faz ouvir as suas vozes e as suas palavras até os confins do mundo. Aí diz, aí o Senhor pôs uma tenda para o sol, o qual como noivo que sai dos seus aposentos se regozija como o herói a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus,
até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. É claro que aqui, esse salmo está sendo escrito pela perspectiva de Davi. Então, quando Davi olhava ao sol, ele via que o sol, ele nascia, saía por detrás dos montes, ele percorria, fazia todo o seu trajeto, e depois ele se escondia novamente. E sabe, irmãos, aqui nós temos também a declaração de que o Senhor está acima de todas as coisas, porque naquela época, na época de Davi, existia uma lenda babilônica muito famosa que dizia que o sol era uma divindade, era um deus em si, e que a lua também era sua esposa. E eles diziam então que o sol deixava sua esposa no recôndito, naquele lugar de amor, e ele então saía para ser adorado, e então as pessoas começavam a jogar beijo ao sol, a se ajoelhar diante dele. À noite, quando a lua surgia, era a deusa sobre todos, e eles então viam que ali deveriam adorar aquele astro como uma divindade em si mesmo. Nós encontramos o Salmo dizendo: nada disso. Não são deuses. São elementos criados pelo Senhor. O Senhor que está acima de tudo e criou todas as coisas. Por isso, quando nós olhamos para a atitude de Davi, devemos ter a mesma atitude hoje. Nós não podemos nos acanhar, não podemos nos amedrontar diante das mentiras filosóficas, supostamente científicas, de narrativas e de teorias que contrariam algo tão claro, tão verdadeiro, que é a criação e a sustentação dessa natureza pela mão do nosso Deus. Não podemos. Por isso, os pais que são atentos, estão constantemente falando aos seus filhos. Eles vão dizer muitas mentiras para você na escola. Mentira do diabo. Mentira do pecado. Não acredite naquilo. Porque não há uma preocupação científica. O que há é um desejo de retirar o Senhor Deus do cenário. A questão não é contra o criacionismo. A questão é contra o nosso Deus. Não acredite naquilo. Acredite no Senhor que fez todas as coisas. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para toda esta narrativa sobre a natureza, nós podemos perceber que o homem, ele deveria participar disto. Embora o Salmo não nos diga, nós vamos perceber isso a partir da terceira e última parte, mas quando nós olhamos para a natureza, o homem deveria estar presente também para glorificar e obedecer ao Senhor. O homem deveria estar presente para reconhecer a Deus na sua obra. Todos os homens da terra deveriam se submeter a esse Deus. Poderiam não conhecer o seu nome, poderiam não conhecer a sua intimidade, mas deveriam dizer: existe um Deus todo-poderoso que criou tudo isso que existe. E nós queremos, neste sentido, nos render a esse Deus. O homem deveria ouvir a voz da natureza, juntar-se a ela, e como um liturgo, ou seja, como aquele que dirige um culto de adoração ao nosso Deus, deveria juntar a sua voz com a voz da natureza e glorificar ao Senhor por aquilo que Ele é, e louvar ao Senhor pelas suas obras. Mas infelizmente, o homem falhou. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, do verso 20 ao verso 21, ele diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. E aí Paulo diz: tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Nenhuma pessoa poderá chegar diante do Pai e dizer: é injusto o que estão fazendo comigo, é injusto lançarem a mim no inferno,
porque eu nunca tive a revelação do Senhor. Mas as Escrituras nos dizem que estas pessoas ouvirão, sim, vocês tiveram a revelação de Deus através da natureza. A natureza ininterruptamente falava das grandiosidades de Deus. Você é indesculpável por causa disso. Você acreditou em outras teorias, você acreditou em lendas, você acreditou em mitos, você acreditou em mentiras filosóficas. O problema é seu. Você de fato não apontou, olhando para a natureza, não se juntou a ela. O homem falhou. E por isso, por causa da falha do homem, Deus, por sua graça e misericórdia, Ele toma uma segunda atitude. E a atitude que o Senhor toma é a revelação da ordem da sua vontade pelas Escrituras. Por isso Deus se revelou através das Escrituras sagradas. Porque de fato, esse homem não conseguia ver esse Deus todo-poderoso apenas pela natureza por causa do seu pecado. Não porque a natureza esteja falhando, ou porque o Senhor Deus mesmo tenha falhado. Mas é porque o pecado do homem não permite mais isto. Não somos mais como Adão e Eva no princípio, que viviam de forma harmônica com a natureza, glorificando ao nosso Deus. Por isso, a partir de então, Deus então começa a revelar a sua palavra. E vejam que a partir do verso 7, Davi não chama mais o nosso Deus de Deus, essa expressão universal, mas agora ele vai chamar o Senhor pelo seu nome, Javé, porque ele se revelou e mostrou a sua lei. Por isso Davi diz, a partir do verso 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. 6 declarações com relação à palavra de Deus. 6 declarações acerca das Escrituras, que o ímpio rejeita e que muitos que se dizem crentes têm se afastado. A palavra do Senhor nos diz que a lei do Senhor, e quando nós encontramos a expressão lei, estamos olhando aqui para as regras, aquilo que o Senhor determinou para nós, mostra a perfeição que devolve a vida. Porque quando aqui o salmista fala, restaura a alma, essa palavra, esse verbo restaurar, traz a ideia de devolver, trazer de volta. Por isso aí a tradução restaurar. Alma pode ser traduzido por vida. O que nós encontramos aqui é o Senhor Deus dizendo que Deus devolve a vida àquele que está morto espiritualmente. Somente Deus pode fazer isso. E Deus só pode fazer isto por meio da palavra. A fé vem pelo e o ouvir da palavra de Deus. Não há outro caminho para se converter. Não há outro caminho para se restaurar a vida. Qualquer prática que você encontre aí dizendo, porque lá os muçulmanos estão tendo sonhos com Jesus e se convertendo. Mentira! Porque a conversão só vem pelas Escrituras. Possivelmente um muçulmano tenha ouvido a pregação, e aí depois ter se convertido a sós, sem problema. Mas a conversão só pela pregação da palavra. Porque essa palavra, esta lei, ela é perfeita. É o único caminho perfeito para devolver a vida. Davi também fala do testemunho do Senhor. Essa palavra é tão linda porque ela fala de uma declaração pactual, do casamento do Senhor com o seu povo. E aí então ele diz que esse testemunho do Senhor, essa declaração da aliança de Deus com o seu povo, é fidelidade que instrui os ignorantes. A nossa tradução aqui, ela usa de um eufemismo, ela alivia um pouco na expressão. Diz assim, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A palavra simples aqui
foi traduzida para aliviar, mas a expressão de Davi é ignorante mesmo, é burro. Gente que não tem entendimento. Ele vai dizer que a palavra do Senhor nos torna inteligentes. Quanto mais nos aprofundamos nas Escrituras, mais somos crentes, servos de Deus, inteligentes, sábios na nossa jornada sobre essa terra. Quanto mais acreditamos nos blá blá blás que nos rodeiam, quanto mais acreditamos em fontes que não são as Escrituras, mas a experiência humana e a experiência que se manifesta através de uma vida nesse mundo, precisamos ter cuidado, porque por vezes, quando atendemos somente a estas falas, continuamos ignorantes com relação à vontade do nosso Deus. Não compreendemos o pacto, não compreendemos o casamento, não compreendemos o significado dessa junção do Senhor com o seu povo. Davi fala sobre os preceitos de Deus, que é o mandato, e o que esse preceito faz? É retidão que alegra o coração. Quando Davi fala sobre os preceitos, sobre esse mandato do Senhor, ele diz que ele é reto, ele é correto, ele é divino, ele é de Deus. Nós precisamos entender que o que nós temos aqui, meus irmãos, não é outra coisa senão a palavra de Deus, revelada a nós. E aqui encontramos a única fonte hoje da revelação de Deus, manifestando a sua vontade para nós. Não há outro meio mais. Por isso o salmista reconhece isto. E ele fala então, quando fala dessa alegria do coração, ele fala do mandamento do Senhor como norma, como regra, e que é puro, é tão puro que ilumina os olhos. Vejam que a palavra de Deus, ela devolve a vida, instrui o ignorante, alegra o coração, ilumina os olhos para a nossa caminhada. Quer aprender como um peregrino sobre essa terra deve se conduzir? Vá às Escrituras. Você quer saber como um crente deve reagir em toda e qualquer situação? Vá às Escrituras. Você quer saber sobre o seu futuro seguro nessa terra? Vá às Escrituras. Você quer saber se de fato você está cumprindo a vontade do Senhor? Vá às Escrituras. É a revelação do Senhor, única para nós. Aqui está a vontade de Deus, não há mais nada que supere isto, esta revelação bendita do Senhor, que aconteceu no passado e que hoje se revela no próprio Cristo, porque Cristo é a palavra de Deus no nosso meio. Ele fala sobre o temor, que é consideração, é considerar aquilo que o Senhor pensa da minha vida. E ele fala que esse temor nos move a reconhecermos a palavra de Deus como algo que é limpo e que é eterno. Interessante porque temor do Senhor reconhece quem Deus é e quem somos nós. A falta de temor faz de Deus aquele despachante do céu. A falta de temor faz de Deus um menino de recados. A falta de temor faz com que eu cresça e ele diminua. A falta de temor faz com que tenhamos atitudes desrespeitosas diante do Senhor, que constantemente venhamos a quebrar os seus mandamentos, quebrando o seu primeiro mandamento, tendo outras coisas acima dele, quebrando o segundo mandamento quando criamos imagens, adoramos e prestamos culto. Na falta de temor, nós afirmamos o nome do nosso Deus em vão, sempre. Na falta de temor, nós não santificamos o dia que pertence a Ele. O temor do Senhor é a consideração que eu tenho para com Ele. Por isso o salmista diz, é limpo e é eterno. E aí então o Senhor fala dos juízos do Senhor, que é a sentença de Deus, ela é verdade, que é correta.
E é interessante, vejam que aqui o salmista começa com a lei e termina com o juízo de Deus. Percebeu isso? Ele diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E então ele vem desenvolvendo, e a última frase é: os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. O juízo do Senhor. E veja que nesse sentido, nós olhamos para aquilo que Davi nos revela, e ele nos mostra que a palavra de Deus manifesta a moral do nosso Deus, que é a sua lei. Manifesta o pacto que ele fez com o seu povo, que é o testemunho. Manifesta o caráter de Deus, que são os preceitos e mandamentos. Manifesta o poder de Deus e a sua grandiosidade, que gera o temor. Mostra as decisões retas do Senhor, que são os seus juízos. Por isso, o salmista ele fala com grande clareza: essa palavra ela é perfeita, ela é fiel, ou seja, segura, ela é reta, pura, limpa, eterna, verdadeira, justa. E somente essa palavra é capaz de restaurar, vivificando ou convertendo a alma, ou trazendo de volta a vida daquele que está morto, ensina aos ignorantes, alegra o coração. Afinal de contas, é a carta de Deus para conosco, ilumina os olhos. E nesse sentido, então, nós encontramos o salmista afirmando como o homem deveria agir, porque quando ele fala sobre os juízos do Senhor, ele diz no verso 10, são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Ou seja, essa palavra de Deus deveria criar no coração do homem um desejo profundo de conhecê-la, de lê-la, de estudá-la, mais do que eu estudo na escola, mais do que eu estudo na universidade, mais do que eu estudo para montar e completar a minha carreira, mais do que eu vejo televisão, muito mais do que qualquer outra atividade que venha preencher a minha mente e o meu coração. Eu deveria estudar essa palavra, olhando para ela como motivo de desejo, porque ela é como ouro, e também de prazer, porque ela é como o mel adocicado na minha boca. Por isso, nesse sentido, nós encontramos claramente aqui a revelação de Javé, e a sua lei nos humilha como homem, como pecadores, como incapazes. Da mesma maneira que nós encontramos o homem falido diante da natureza, que manifesta a glória e os feitos de Deus, encontramos também o homem falido diante da lei do Senhor, porque se esta lei é perfeita, eu sou pecador. Se esta lei ilumina, eu possuo pecados ocultos. Se ela é lei desejável, eu não cumpro por causa do meu pecado. E aí nós percebemos de forma tão clara, e tudo isto, todo este argumento, ele é montado por causa da terceira e última parte desse salmo. Nós não conseguimos nos juntar à natureza para glorificar e exaltar ao Senhor. Não conseguimos cumprir as Escrituras por causa do meu pecado. E aí então vem o que nós poderíamos colocar como a parte que traz alívio e consolo ao nosso coração, quando o salmista, com a sua palavra, com o seu salmo, revela não somente este Deus que criou todas as coisas, não somente este Deus que revelou a sua vontade, mas também este Deus que nos concede graça e misericórdia para sermos partícipes da sua lei e daquilo que a natureza faz. Por isso, do verso 11 ao verso 13, ele diz: além disso, por ele se admoesta o teu servo. Veja como Davi está construindo o seu argumento. Ele falou da lei. Essa lei admoesta o servo em os guardar a grande recompensa. Veja,
uma verdade aqui clara: o servo de Deus deve ser iluminado para ser obediente, e ele sabe que pela obediência ele adquire do Senhor a recompensa. Essa recompensa não é terrena, essa recompensa não é uma casa nova, essa recompensa não é o seu negócio na cidade se expandir, essa recompensa não é você ficar mais inteligente na universidade, essa recompensa não é você ter um carro do ano, essa recompensa é estar com o Senhor. É estar com Ele. É olhando para a eternidade. Porque não existe bem maior do que estar com o Senhor. Paulo diz isto. Ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não importa se eu estou rico ou pobre. Se eu estou com o estômago cheio ou padecendo fome. Não importa se eu sou reconhecido ou abandonado, porque sou fortalecido pela presença do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Infelizmente, um texto tão adulterado em tantas igrejas. Mas o que Paulo está dizendo é esta alegria de estar com o Senhor. Essa é a recompensa. Estar com o Senhor, não importa a minha situação, se perdi o emprego, ou se ganhei uma promoção, se vou comer lasanha, ou se vou catar verdura lá no lixo do supermercado, não importa. O importante é estar com o Senhor. Não importa se eu sou o melhor profissional da cidade, ou se eu saio pelas ruas catando latas para vender. O que importa é eu estar com o Senhor. Esse é o desejo do servo. Não faz de Deus um despachante, mas faz de Deus o seu Pai. Não faz dele um deusinho, impondo a Deus as suas bênçãos, mas faz dele um filho, que ama o Senhor, independente de qualquer circunstância. Se Deus nos dá uma condição confortável nesse mundo, glória a Deus, eu quero estar com Ele. Se o Senhor Deus permite que eu tenha uma vida de miséria, glória a Deus, eu quero estar com Ele. Essa é a recompensa. Não podemos inverter isto. Você imagina tantos homens e mulheres que abandonaram seus negócios, a sua riqueza, seu conforto, para se embrenhar no meio da mata, para pregar a Cristo. Eu fico pensando nesses pilotos de asas do socorro, é tudo um bando de doido e maluco, porque poderiam estar ganhando muito dinheiro como piloto civil. Eu penso nos médicos que abandonam tudo e vão para o meio da mata para cuidar de gente que ele não conhece. Homens que abandonam toda uma carreira para pastorear um pequenino rebanho como pastor. Essa é a recompensa. A recompensa no Senhor, que faz do Senhor o meu Pai e faz de mim o seu filho. Não importa, Pai, eu quero estar contigo. Eu tenho 2 filhos normais. Lá vou eu entregá-los, né? E como filhos normais, quando pequeno, tinham medo. Tinham medo de tudo, né? Até do inexistente. Mas era impressionante. Porque os meus filhos, quando pequenos, poderiam estar dentro de casa, no conforto, na tranquilidade, com tudo fechado, o alarme acionado, a cerca elétrica ali, bem ativada. Poderiam estar ali no meio da casa, totalmente blindada. Quem conhece a minha antiga casa sabe disso, até chamavam-na de Alcatraz, porque era grade por tudo quanto era lado. Mas quando eles estavam ali sozinhos, o medo vinha. Agora, quando eles abraçavam a mãe ou o pai, eles podiam estar no meio do cemitério, à meia-noite, abraçados ao pai. Não tem problema nenhum, eu estou seguro. Você entendeu o que eu quis dizer? Recompensa é estar com o nosso Deus. E aí então o salmista, ele vai reconhecer o seu pecado. Que coisa linda. Ele diz aqui no verso 12,
Quem há que possa discernir as próprias faltas? São tantas. É tanto pecado na minha vida. Mas quando ele fala sobre isto, de pecados que estão ocultos, de pecados que estão escondidos, de pecados que até algumas pessoas não sabem, ele diz, absolve-me das que me são ocultas. Ou seja, quando ele reconhece que não pode estar afinado à natureza, em harmonia com a natureza, no sentido de glorificar a Deus e de adorá-lo e louvá-lo, quando ele percebe que as Escrituras, quando manifesta a lei, essa lei vem contra mim, porque sou pecador, ele reconhece dizendo de fato, quem pode discernir isto? Quem pode discernir o pecado? Eu sou pecador e miserável. Nesse sentido, ele cria um brado, ele solta um brado dizendo, absolve-me, Senhor. Salva-me, livra-me dos pecados escondidos. E é claro, irmãos, que nesse sentido, quando ele fala de pecados escondidos, nos lembramos daquilo do que diz Salmo 90, nos 2 versos 7 e 8, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados, diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Deus conhece todos os pecados contidos e escondidos no coração do homem. Por isso o salmista reconhece isso, ele é honesto. Ele não é cínico, ele não vive uma pseudo-vida com Deus. A maior preocupação dele, agora, diante da natureza e diante das Escrituras, é dizer, eu sou pecador, eu sou falho. Eu não estou unido a estas revelações do Senhor. Absolve-me, Senhor. E quando ele fala da absolvição, da salvação, do perdão do Senhor sobre ele, reconhecendo a graça de Deus, a misericórdia de Deus, ele também fala do livramento e do cuidado do Senhor. No verso 13 ele diz, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão, ou seja, vou experimentar tudo aquilo que o Senhor colocou na lei, sobretudo a restauração da minha vida diante do Senhor. Por isso, quando nós olhamos para o pecado da soberba, podemos olhar para Provérbio 21, 24, quando diz, quanto ao soberbo e presumido, zombador é o seu nome, procede com indignação e arrogância. E em Malaquias, nós encontramos claramente, pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. O salmista, ele reconhece isto. Ele percebe que a maldição maior que existe na vida dele é o pecado. Ele trata o pecado como Deus deseja. Como eu disse, ele não é cínico. Ele não é dissimulado. Ele não fica aí falando aquilo que não vive, mas ele reconhece o seu pecado e apela para a graça do Senhor. Por isso, quando ele reconhece os seus pecados que estão escondidos no seu coração, ele grita, absolve-me, Senhor. Quando reconhece a sua potencialidade de ser soberbo, orgulhoso, é isso que o salmista está dizendo, ser orgulhoso, achar que é o tal, que não pode ser de forma nenhuma afrontado por ninguém, ou contrariado, seja o que for, orgulho. Irmãos, como esse pecado é difícil na nossa vida, pelo menos na minha. E como eu tenho pedido para o Senhor e tenho orado ao Senhor como salmista, gritando ao Senhor, cuida de mim, meu Pai, cuida de mim, ajuda, para que eu não venha afrontar o teu nome. Porque qual é o desejo do salmista? Eu quero ser irrepreensível, quero ficar livre de grande transgressão. É isso que ele deseja.
Ele deseja ser restaurado, e essa restauração, ela só acontece pela graça e pela misericórdia de Deus, desse Deus revelado na natureza, de Javé, revelado nas Escrituras, que manifesta a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia. E é por isso então que o salmista, ele olha para Deus e reconhece que é possível ser irrepreensível, ser livre de grande transgressão, não porque ele seja capaz de mudar, mas porque o Senhor tem graça e misericórdia, tem amor para nos transformar. Se você está aqui esta noite e tem absoluta certeza que é filho de Deus, que é de Cristo, esta obra veio do Senhor. E aí quando o salmista, na conclusão do salmo, quando ele reconhece a graça e a misericórdia de Deus, quando ele reconhece que pode ser limpo do seu pecado, agora sim, restaurado pela graça do Senhor, restaurado pelas misericórdias do Senhor, agora sim, ele pode, no Senhor, se unir à natureza e proclamar e discursar sobre o Senhor. Agora sim ele pode olhar para a lei do Senhor e dizer que ela é perfeita, que ela ilumina e que ela é desejável para ser lida, estudada e vivida. Isso só pode acontecer pela graça do Senhor. Não há espaço para a força humana, não há espaço para legalismo, não há espaço para soberba. É o reconhecimento da obra de Deus. E aí, neste sentido, então, ele se une a os dois aspectos revelacionais do Senhor, no verso 14. Olha só o que ele diz, depois dele ser livre da transgressão, dele ser irrepreensível pela ação de Deus que o livra. No verso 14 ele diz, vamos repetir todos juntos o verso 14, e veja como agora o salmista não é mais esse pecador que não consegue sequer discernir as próprias faltas, mas é este que foi livre de grande transgressão e que agora se volta para o Senhor como um filho amado. Repitamos todos juntos o verso 14, vamos lá. As palavras dos meus lábios. Palavra, o que é falado, o que é dito, se une agora aos céus que proclamam a glória de Deus e o firmamento que anuncia as obras das suas mãos. A palavra dos meus lábios se une ao discurso do dia que discurso ao outro e de uma noite que revela o conhecimento a outra noite. As palavras dos meus lábios se unem ao fato de que mesmo não havendo linguagem nem palavras, nem se ouvindo nenhum som, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Com a palavra dos meus lábios reconhecemos a providência do Senhor que mantém a natureza. As palavras dos meus lábios se unem aos céus que proclamam a glória e o firmamento que anuncia as obras de suas mãos. O meditar do meu coração, meditar, agora não é mais falar, mas meditar no coração. O que isso significa? Aponta para a natureza? Não. Aponta para a lei de Deus. Agora eu estou diante da lei do Senhor e posso meditar. E aí então, ele diz que esse meditar aponta para a lei do Senhor, que é perfeita e restaura a alma, que o testemunho do Senhor que é fiel e dá sabedoria aos ignorantes, que os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Agora sim, são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, são mais doces, desejáveis do que o mel e o destilar dos favos. Agora sim, a minha meditação no meu coração, na lei do Senhor,
é feita por um filho que é amado pelo Pai. E quando o salmista ele fala sobre isso, quando ele diz: as palavras dos meus lábios que se unem à natureza e o meditar do meu coração que se une à tua lei, sejam agradáveis na tua presença. Essa é a recompensa. Aqui está a recompensa. Sejam agradáveis diante de ti, Senhor. Sejam agradáveis diante do Pai, na comunhão que estabeleço por seu Filho Jesus. E para deixar bem claro, para deixar aqui ratificado, ele conclui dizendo: Senhor, o que é dele? Vou perguntar de novo. Senhor, o que o Senhor é do salmista? E ao mesmo tempo é rocha, é natureza. A rocha manifesta a glória de Deus, está aí pela natureza. Redentor aponta para aquele que legisla, a lei do Senhor. E quando nós olhamos para estes elementos, a rocha, que é um elemento da natureza, e a redenção, que é um elemento da lei, é óbvio que o salmista aqui aponta para Cristo Jesus. Cristo é a nossa rocha, Cristo é o nosso Redentor. Portanto, quando nós olhamos para este salmo, ele está aqui impregnado, contagiado pela presença de Cristo. Porque se olhamos para a natureza foi toda ela feita por meio da palavra que é Cristo. Quando olhamos para a lei do Senhor, a lei aponta para Cristo, sendo o nosso Salvador. Quando olhamos para a terceira e última parte, da redenção, da misericórdia e da graça, esse perdão dos pecados, esse cuidado do Senhor, Cristo é aquele que garante tudo isto na nossa vida. Por isso, quando o salmista encerra dizendo, ele diz: rocha minha, pedra minha e redentor meu. Por isso esse é um dos salmos mais bonitos que nós encontramos no Saltério. Porque ele nos revela estas verdades tão profundas. E por isso nós podemos aqui fazer a aplicação dessa palavra. Nós podemos aplicar isso para a nossa vida diária. Nós precisamos, irmãos, crer nos eternos decretos de Deus, a sua criação, a sua providência, a natureza criada pelo Senhor. Precisamos crer nisto. Crianças, ou pelo menos aquelas que estiverem aqui essa noite, não acredite no seu professor. Não acredite no que ele diz, é mentira. Quando o seu professor disser assim, que você veio do macaco, que você veio de um processo de evolução, que você veio de um bicho peludo, e que Deus não está sobre você, isso é mentira, criança. Acredite nisso, é mentira. Não acredite no seu professor. Ele é mentiroso, ele está a serviço do mal. Creia que o Senhor, Deus, criou todas as coisas. E se você tiver coragem, diga isso a ele. Professor, tudo isso que o senhor está dizendo para mim é mentira. Eu creio é que Deus fez todas as coisas. Sabemos que a lei do Senhor revela a Cristo. A lei de Deus está em nós por causa do Espírito Santo. Espírito Santo não produz barulho. Espírito Santo não produz esquisitices. Espírito Santo não produz bizarrices. O Espírito Santo produz as Escrituras no nosso coração, para que a obedeçamos e venhamos agradar ao Senhor. Coloque isso no seu coração. Crianças aqui presentes também saibam disto. Vocês precisam constantemente, crianças, colocar a Bíblia no seu coração. Ler, pedir para que papai e a mamãe leiam para você, para que você possa crescer no conhecimento do Senhor. Precisamos compreender através desse salmo que somente a obra de Cristo nos restaura. Cristo é o único caminho, não há outro. Cristo é a nossa rocha, é o nosso Redentor, não há outro. O Senhor é aquele que nos restaura. E precisamos ser gratos a Ele. Olhar para nós como pecadores redimidos. Olhar para Cristo e glorificá-lo
na nossa vida, no conhecimento das Escrituras e numa vida de oração, numa vida de intimidade com o Senhor. Precisamos desenvolver isso. Não somente os adultos, mas jovens, adolescentes, crianças precisam aprender a amar e a ler a palavra de Deus, a orar ao Senhor, ter o seu tempo de intimidade com Deus. Isso é tão importante. Talvez as crianças, no início, precisem da ajuda dos pais, sobretudo da mãe, que está muito mais próximo a ele, mas ele precisa desenvolver e ter uma vida de intimidade com o Senhor. E aí, neste sentido, somos reunidos àquilo que o Salmo nos apresenta. Em Romanos capítulo 10, dos versos 17 a 18, diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Agora veja o que Paulo vai dizer: sim, por certo, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Paulo cita aqui o Salmo 19, se referindo à natureza. Ele diz que quando o crente prega a palavra de Deus, quando o crente evangeliza, quando o crente fala de Jesus para alguém que não tem Cristo no coração, ele está unido à natureza. Nessa proclamação bendita, é o que Paulo está dizendo aqui. Porque somos redimidos, somos salvos para proclamar a Cristo. Precisamos falar de Cristo no trabalho, precisamos falar de Cristo em casa, precisamos falar em Cristo na nossa rua, precisamos falar em Cristo na escola, para os nossos amiguinhos, precisamos falar de Cristo a todo o mundo que existe, orando, investindo e indo como missionário. Nos unimos à natureza e levamos esta palavra a todos os rincões, a todos os lugares do mundo, proclamando a glória e a obra de Cristo, que foi o meio pelo qual Deus manifestou o seu poder. E em Apocalipse, capítulo 14, verso 12, diz: aqui está a presença dos santos. Como é que ele completa aí? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Eis aqui está a perseverança dos santos. Sabe o que é perseverança? Perseverar no caminho. São os que conhecem e guardam os mandamentos do Senhor em Cristo Jesus. Irmãos, este salmo, ele nos revela muito mais do que aquilo que imaginamos. Este salmo revela um Deus que em Cristo manifestou salvação, graça e misericórdia, para que seus filhos se unam à natureza e venham de fato pregar a Cristo e ao mesmo tempo venham amar a sua lei e cumpri-la para a glória do Senhor. E isto só é possível por causa da rocha e do Redentor, que é Cristo Jesus. Convido o Kurt para vir aqui à frente. Eu peço para que ele ore ao Senhor, agradecendo não só pela sua vida particular, mas pela vida da igreja, por este privilégio de conhecer a lei do Senhor e proclamá-la, se unindo à natureza. Imagino quando o Kurt está lá na mata, ouvindo os pássaros, o rio, o som da mata que ele certamente aprendeu a ouvir. Ele se junta a este som para pregar o Evangelho àqueles índios que precisam da glória e da graça do Senhor. É um privilégio, é um privilégio. Essa é a recompensa do Senhor. Oremos. Querido Pai, somos gratos a Ti, porque o Senhor um dia olhou para nós e com o Teu olhar de amor nos resgatou. Obrigado pela pessoa de Jesus, que foi enviada a esse mundo para buscar e salvar o pecador.
Obrigado porque podemos fazer parte hoje da grande família, porque fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Obrigado porque podemos participar da Tua obra, de poder levar adiante as boas novas. O Senhor também nos chamou, nos resgatou, e hoje podemos levar adiante a Tua palavra àqueles que ainda não Te conhecem. Que possamos fazer com alegria, dedicação, sabendo que estamos fazendo para o Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor é a nossa rocha, na qual estamos firmados, e os nossos olhares estão fitos no nosso Autor e Consumador da fé. Muito obrigado pelo glorioso dia que um dia estaremos contigo face a face. Muito obrigado por essa viva esperança que o Senhor nos dá, na pessoa de Jesus. Oramos no nome dele. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, a nossa rocha e o nosso Redentor, que nos salvou, que nos capacitou, nos inseriu na família de Deus, mostrando que somos filhos diante de um Pai que nos ama. Que esse mesmo Pai, esse Deus Todo-Poderoso, que poderia ter nos abandonado, nos relegado, ó Deus, ao inferno pela nossa desobediência, mas que providenciou escape, redenção, salvação, e que enviou o seu Espírito Santo para no nosso meio, com liberdade, firmar esta palavra, firmar, ó Deus, a vontade do Senhor em nós. Estejam sobre a minha vida, sobre a vida do Curte, onde quer que ele esteja, sobre a vida desta amada igreja aqui reunida, sobre a vida de toda a igreja e todo o rebanho do Senhor Jesus, que hoje, neste dia tão especial, se reuniu ou se reúne